contente que voltaram. Eu estava a pensar que se calhar a maior parte do auditório vai aproveitar o intervalo e vai-se embora, mas fico contente. E espero que estejam aqui de livre e espontânea vontade. Muito bem, vamos falar sobre a questão pedagógica e gostava de começar por um desafio. Aliás, deixem-me dizer, a rigor o livro tem 4 capítulos. O primeiro fala sobre a própria vida de Lutero e depois sobre a questão da maldade, este segundo dos miúdos, a questão pedagógica e o terceiro e último o estético. O que mais me surpreendeu a escrever foi este, sobre a questão da pedagogia. E eu creio que é provavelmente aquele que mais pode colocar em causa, no imediato, coisas acerca de nós, sobretudo aqueles que são pais e que têm crianças ainda ao vosso cuidado. Mas também será aquela parte que Lutero diz que mais pode ajudar a mexer na nossa vida para aqueles que já são crentes e que, sendo pais, olham com muita expectativa para a educação que estão a dar aos vossos filhos. Neste caso, Lutero lutou por uma educação que, sendo mais exigente, é uma educação mais exigente, mas sendo mais exigente é uma educação que forma mesmo. Forma. E, à semelhança do que fiz na primeira parte, quero começar citando outro autor. Portanto, comecei na primeira parte por citar Dorothy Sayers, agora vou citar uma escritora, ela não é muito conhecida, Pamela Druckerman, e ela tem uma frase que eu acho que é interessante para nós percebermos onde é que Lutero nos pode fazer chegar. Daniel, devo ir até 17 e 18? Sim? Os irmãos sentem-se capazes disso? De ir até às 18? Sabem que há uma terceira parte aí? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A música fica para o final. Não desanimem. Deus vai ajudar-vos. Eu sei que não é fácil ouvirem, mas... Então, Pamela Druckerman. Ela é uma jornalista norte-americana. Ela vive em Paris há uns anos. E ela escreve um livro muito interessante chamado French Children Don't Throw Food. E ele está traduzido e editado em Portugal. Chama-se As Crianças Francesas Não Fazem Birra. E basicamente ela ficou muito surpreendida porque veio dos Estados Unidos e ao chegar ao chegar à França, ao chegar a Paris, onde ela vive, achou que as crianças não faziam tantas birras como nos Estados Unidos. E então ela escreve uma frase que eu gostaria de partilhar convosco. E deixa-me só tentar achar essa frase, porque eu gastei muito tempo a ler o livro na edição brasileira. Muito bem. Portanto, ela chega à França, repara que as crianças não fazem tantas fitas nos restaurantes, nos lugares onde vão, e ela escreve assim: para sermos pais diferentes, não precisamos apenas de filosofias de parentalidade diferentes. Precisamos de uma perspectiva muito diferente acerca daquilo que uma criança realmente é. Então vou voltar a repetir. Para sermos pais diferentes, não precisamos apenas de filosofias de parentalidade diferentes. Precisamos de uma perspectiva muito diferente acerca daquilo que uma criança realmente é. A Pamela Druckerman, esta escritora, ela não é cristã. Ela não escreve debaixo de uma perspectiva cristã. Mas não deixa de ser interessante o que ela está a dizer quando compara modos de educar crianças. Ela acredita que provavelmente aquilo que vai mudar mais a nossa perspectiva de educação não é tanto o conhecimento que nós vamos adquirir. E não sei se sabem, para aqueles também que são mais jovens, que se estão a preparar para ser pais, hoje em dia já há livros sobre uma palavra, eu acho que é um pouco irritante a palavra, mas é livros de parentalidade, não é? Então, para aqueles que são professores, há professores aqui? Há professores? Sim? Quantos professores é que há aqui? Deus vos ajude. Eu sou filho de uma professora, também dei aulas durante o ano de Educação Moral e Religiosa Evangélica. Portanto, foi uma experiência interessante. Tive de ter aquelas reuniões todas, apesar eu só tinha 10 alunos, mas tinha de ter as reuniões todas. Que eu fiquei... A única coisa boa é que me pagaram um salário completo no final daquilo tudo, depois de ter as reuniões todas. Mas, para aqueles que são professores, ter as reuniões de final de período é de facto uma coisa intensa, não é?
Concordam comigo? Aquelas reuniões de avaliação são de facto muito intensas. Muito bem. Estava a dizer-vos isto por causa da questão do ensino e da educação dos filhos. Hoje em dia nós temos muitos livros sobre parentalidade. Aliás, se há assunto que às vezes pode ser complicado, é o assunto acerca da educação das crianças. Concordam comigo? A prova, e agora falando para os mais novos, para todos. Todos nós já tivemos vontade de castigar um filho que não é nosso. Digam a verdade, confessem. Todos nós já tivemos vontade. Aliás, na igreja, já tivemos vontade de castigar uma criança que não é nossa. Agora deixem-me também dar uma palavra de incentivo que é paralela, até porque esta tarde falava com alguns de vós sobre isso. E, por exemplo, na nossa igreja, nós não temos a prática de ter um tempo de culto só para as crianças, ou seja, nós fazemos as coisas um pouco à antiga, não é? Portanto, está toda a gente junto, crianças e adultos. Não me entendam mal, eu não estou a fazer agora necessariamente uma crítica a quem separa, mas de facto nós na nossa igreja mantemos, e pelo facto de manter as crianças no culto, a vida dos pais é muito complicada. Temos de reconhecer isso. Não é? Aliás, nós temos 4 crianças, eu e a Ana Ruth, a Maria, a Marta, o Joaquim e o Caleb, e durante anos a Ruth não ouviu o que eu pregava, basicamente. Aliás, eu acho que ela só ficou na igreja porque não me ouvia a pregar. Se tivesse ouvido, talvez tinha mudado de igreja durante essa altura. Porque, como era o nosso caso, a Ruth que acabava por ter de tomar conta deles durante o tempo em que eu estava a pregar, e eu acho que esta é uma tarefa que pode e deve ser partilhada, não tem de ser só a mãe fazer isto. Eu acho que o pai pode também tomar conta dessa tarefa. Mas é verdade que a vida é difícil para todos aqueles que são pais jovens e querem levar as crianças à igreja e que não querem perturbar muito, mas as crianças são crianças. Ainda por cima, quando decidimos que elas fiquem no culto, isso vai dar trabalho. Agora, mas também estou a dizer-vos isso porque este é um assunto em que eu gostava de tocar hoje, não para polémica, e eu compreendo que há práticas diferentes. Nós, durante um tempo, separávamos, fazíamos uma espécie de culto infantil, depois chegámos à conclusão que preferíamos não fazer isso, dá-nos mais trabalho, mas nós acreditamos nesse valor. Portanto, também para deixar aqueles que são pais e têm com crianças à vontade, eu estou completamente imunizado em relação à perturbação de igreja, de crianças na igreja. Aliás, o que nós dizemos na nossa igreja, há 2 fases de cadeiras. Há uma primeira fase de cadeiras, depois há uma pausa e depois há uma segunda fase. E eu digo sempre às pessoas, se não têm crianças, venham para a primeira fase, porque aí atrás vai ficar zona de guerra, vai-se arrepender de ter ficado aí. Não é? Agora, também para vos dizer que não é fácil, mas não é por isso que nós vamos desistir. Não é por isso que nós vamos desistir. Portanto, para começar um pouco este assunto, não há nada, provavelmente para os pais jovens, tão difícil e que vos preocupe tanto como a educação dos vossos filhos. Mas não comprem a versão fácil, porque ela não tem de ser a melhor. E a esse nível o Lutero tem muito para nos ensinar. E eu quero citar um sermão. Lutero era um grande pregador. Ele foi um teólogo, ele foi um escritor, ele era um grande pregador e ele tem um sermão brilhante, onde ele vai dizer coisas, eu vou passar a citá-lo, porque eu acho que é das citações mais interessantes que Lutero tem. Aliás, deixem-me dizer, por favor, leiam Lutero. Não precisam ler a mim, mas Lutero tem de ler, e Lutero nunca é chato. Nós podemos não concordar com ele, podemos ficar zangados com ele, podemos nos sentir mordidos por ele. O livro parte um pouco dessa tese, que é impossível nós lermos Lutero sem nos sentirmos abocanhados por ele. Mas Lutero, de facto, nunca é chato. Ora, fazendo uma ponte entre o assunto da maldade e o assunto da miudagem das crianças, uma das coisas que, de facto, nós temos de reconhecer é que, por exemplo, e isto aconteceu esta noite, nasceu-nos mais um sobrinho. E imaginem lá o nome dele. Isto é verdade que eu vos vou dizer. O nome dele é Paulo Lutero. É possível dar o nome Lutero em Portugal. Agora vão ir daí o nome de Lutero aos outros. Mas é verdade. É o primeiro Lutero que eu conheço em Portugal. Ele é filho do meu cunhado, Rubén Oliveira. E ele nasceu esta madrugada. E a verdade é que quando nós geralmente vamos ver uma criança à maternidade ou à primeira visita a um bebê, geralmente temos dificuldade naquele primeiro encontro com a criança em acreditar no pecado original. Concordam comigo? Quando vemos a criança pela primeira vez, não é? Ela parece-nos um intervalo no problema do pecado. Ela é tão bonita. Imaginem, se eu como pastor ou alguém com responsabilidade espiritual do ancião for visitar alguém
acabou de ter um filho e o ancião chegasse lá à maternidade e a primeira coisa que dissesse aos pais ao pegar na criança fosse: não se esqueçam que ela é pecador também. Os pais iam ficar zangados, não é a melhor oportunidade para dizer isso. Agora, é verdade que 2 semanas depois os pais já vão acreditar que aquela criança é pecadora, não é? Ela já não os deixa dormir. Mas para dizer que a relação entre a maneira de nós aceitarmos que somos pessoas que precisamos de Deus e que sem Deus estamos condenadas está intimamente ligado depois à maneira como vamos educar crianças que acreditamos que não estão nesse estado também. E por muito até politicamente incorreto que seja, nós acreditamos que as nossas crianças precisam de ser salvas. Concordam comigo? Acreditamos, provavelmente para aqueles que são pais, é a vossa maior preocupação na vida. Se vocês já creem em Cristo, a vossa maior preocupação é que os vossos filhos creem em Cristo. Se os vossos filhos crerem em Cristo, a vossa maior preocupação é que os vossos netos creiam em Cristo. Não é? E por aí em diante. Agora, precisamente por causa disso, é que este é um assunto que ainda hoje, e eu não quero estar aqui a ser irreverente ao mexer em coisas que são... Eu ainda não sou avô, não sei se Deus me vai dar essa bênção, sou o pai. Mas bem sei que para muitos avós que educaram os filhos na igreja, não há coisa tão difícil como ver os filhos afastarem-se da igreja. E muitas vezes vocês estão a dar tudo para ganharem os vossos netos. Não é? E também muitas vezes o que acontece é que no processo de ganharem os vossos netos, muitas vezes os filhos podem voltar. E, portanto, eu sei que esta é uma luta difícil para muita gente e que eu gostaria de ser ajuda e que vocês não desistirem dela. Agora, eu gostava de citar Lutero. Ok, deixem-me só fazer uma citação do meu próprio livro. Eu sei que não é muito civilizado, mas estar-me a citar a mim próprio, mas esta parte talvez seja importante. Por causa da questão de acreditarmos no pecado original em relação às crianças. Não é tanto que a crença no pecado original significa que os cristãos procuram, e não levem mal a expressão, corninhos ou pés de cabra nos seus bebés. Eu sei. Vocês têm que comprar este livro, que é o único livro em que uma coisa destas pode ser dita. Mas quando um bebê nasce, nós não estamos ali à procura que ele tenha uma aparência de filho do diabo. Ok? Mas, de facto, nós acreditamos que ele precisa de salvar. Concordam comigo? Agora, é mais que a crença no pecado original significa que não há criança que nasça com capacidade de não pecar. Nós não acreditamos que nenhuma criança nasce com capacidade de não pecar. O pecado original, em vez de nos colocar em caças às bruxas, dá-nos a maior solidariedade possível entre seres humanos. Todos, mas todos mesmo, somos pecadores e precisamos de Deus. Até os bebezinhos, por muito adoráveis que eles sejam. Ora, Lutero levava muito a sério a educação dos filhos e a coisa, só para nós termos a noção, a partir do momento em que a reforma começa a acontecer, e claro que hoje se fala muito, será que Lutero... Claro que Lutero não teria a ideia do que é que ia acontecer. Quando Lutero estava lá a pregar as indulgências, ele não tinha a ideia do que é que ia acontecer. Isto estava além da compreensão dele. Mas uma das coisas que é um facto é que a partir do momento em que as ideias de Lutero começam a disseminar-se, a influência que ele ganha no país é tal que a educação do país deu um passo incrível. Só para nós termos ideia, calcula-se que havia uma escola para cerca de, e aqui não quero errar, estou a falar de memória, mas para cerca de cada 1000 habitantes. O nível de escolarização que a Alemanha conhece no século XVI é um nível ao qual Portugal só chegou no século XX. Já pensaram nisso? A Alemanha, por causa da reforma protestante, ganha uma escolarização que Portugal chegou lá 300 a 400 anos depois. Agora, eu com isto não estou a querer dizer que tudo seria maravilhoso se nós tivéssemos tido reforma protestante aqui. Eu acredito que, de facto, nós devíamos ter tido reforma protestante aqui. Acredito que, de facto, muito do nosso... não levem a mal, não quero ofender ninguém, mas muito do nosso atraso português também é porque a reforma protestante não chegou cá. Mas também não quero desvalorizar o facto de sermos portugueses e termos a nossa história e tudo isso. Mas quero dizer-vos que a Alemanha mudou pelo facto de acreditar que fundamental na relação entre o crente e Deus era o conhecimento da palavra. Porque a lógica para Lutero era, se é a palavra que me dá Cristo, eu tenho de saber lê-la. De certeza que isto acontece nas vossas histórias. De certeza que vocês conhecem histórias de pessoas que se converteram a Cristo
em meios desfavoráveis, onde pessoas que não tinham ensino, e que só começaram a ler porque queriam ler a Bíblia. Eu digo isto porque o meu avô foi pastor, e ele foi pastor em Gouveia, foi pastor na Guarda, em Viseu, em Guimarães. E uma das histórias que mais me entusiasmavam quando eu ouvia falar do meu avô, eu ainda convivi com ele, mas ouvi mais estas histórias depois de ele ter partido propriamente dele, mas eram as histórias de pessoas que se convertiam ao Evangelho sem saber a ler e que, por causa de se terem convertido, aprendiam a ler, para ler a Bíblia. E de certeza que vocês conhecem histórias assim também. Isto teve uma importância tal que Lutero passa a ter o ensino da Bíblia não uma coisa apenas para os padres. Isso era aquilo que lhe tinham dado a ele. Mas ele passa a ter o ensino da Bíblia como uma coisa para toda a gente. Para graúdos e para miúdos. Uma das coisas que começa a acontecer é a criação de catecismos. Infelizmente, nós no meio evangélico hoje, em Portugal, em 2017, quando ouvimos a palavra catecismo, pensamos geralmente numa coisa católica. Mas o catecismo é uma maneira de memorizar, resumir, condensar a fé em perguntas e respostas que se decoram para a pessoa estar fundamentada na palavra. Curiosamente, e apesar de hoje, pedagogicamente, a memorização levar muita pancada, a verdade é que um dos exercícios que eu gostava de vos recomendar era o uso da vossa memória, quer na aprendizagem de textos bíblicos, quer na aprendizagem de catecismos. Catecismos não é a Bíblia, não são palavra de Deus revelada, mas são maneiras de nós resumirmos coisas para ensinarmos às nossas crianças. Lutero fez logo um catecismo maior e um catecismo menor. O menor era para os mais novos, o maior para os mais velhos. Lembrem-se que é num tempo em que as pessoas não têm livros para levar para casa assim, não têm improvisado. Portanto, aquilo que elas decoravam era aquilo que elas levavam para casa também. E por isso mesmo houve uma tradição reformada de fazer catecismos. Permitam-me à parte. Nós já testámos isso nas nossas crianças. Nós ensinámos-nos catecismos. Eles sabem responder a 52 perguntas de cor. E dizem, isso nunca iria acontecer. Eu não tenho dom de memória. Eu também não tenho. Até começar a memorizar. Aliás, não precisam de se envolver com catecismos, mas a memorização de textos bíblicos, que é uma das coisas que se tem estado a perder e não deve ser perdida. Não é? Nós, infelizmente, fomos marcados por uma era pedagógica que nos ensinou que memorizar é uma maneira superficial de lidar com o conhecimento. Não é? Todos aqueles que estudaram, lembram-se, nós, como se costumava dizer, empinávamos as coisas, íamos despejar no exame, e qual era a primeira coisa que nós pensávamos quando saímos do exame? Nunca mais vou pensar nisto. Não é? Não, nunca mais vou pensar nisto. Está feito, não quero saber mais disto. Agora, deixem-me dizer, a memória pode ser usada não como um usa e deita fora, mas a memória pode e deve ser usada como uma coisa que nós usamos e que mantemos. Só uma à parte. Lembrem-se que no Velho Testamento, um dos piores castigos do povo é quando o povo se esquece. Quando o povo se esquece das promessas de Deus. O povo de Deus é um povo que deve exercitar a sua memória. Agora, voltando a Lutero. Lutero fica contente com muita coisa que está a acontecer na Alemanha. Mas sabem uma coisa que acontece na Alemanha, naquela altura, é que os mosteiros começam a ser fechados. Porque para Lutero, como a palavra não era apenas para os profissionais da religião, mas como a palavra era para todos, a pertinência dos monges e das freiras começou a perder-se. A prova é que Lutero vai se casar com uma ex-freira, que é a Catarina de von Born. E então, os mosteiros começam-se a esvaziar, mas cria-se um problema novo. Que é, sabem, às vezes nós deitamos fora o bebê... Não deitamos, obviamente não deitamos fora o bebê com a água do banho, espero que ninguém tenha feito isso, mas conhecem a expressão, não é? Às vezes nós, no meio de uma coisa, vamos para um extremo. E um dos extremos que estava a acontecer na Alemanha é que, com o fecho dos mosteiros, havia a própria vocação pastoral que estava a ser descuidada. E Lutero fica muito irritado porque os pais estavam a deixar de pensar na educação religiosa dos filhos e na possibilidade dos filhos virem a ser pastores. Então, reparem, ele pratica uma modalidade, e eu vou ler, uma modalidade no sermão, que eu já tentei na minha igreja e ainda não consigo dominar muito bem, mas que é, a meio do sermão, ele roga uma praga à congregação. É verdade. E para aqueles que já pregaram, digam a verdade que vocês já tiveram vontade de fazer a mesma coisa, mas que ainda não foram capazes de fazer o que Lutero fez. E eu vou passar a ler aquilo que ele pregou, que era ele a rogar uma praga durante o sermão. Temos de reconhecer que se as nossas igrejas fossem assim hoje em dia, havia pessoas que vinham assistir, nem que fosse só para ouvir aquilo a acontecer. Então, deixem-me só chegar aqui, porque eu não quero falhar. Ok, exatamente. Isto Lutero diz a meio de um sermão.
É por isso que vocês podem gostar de sermão, podem gostar de Lutero ou não gostar, mas aborrecer-se com ele nunca se vão aborrecer. Então ele diz ele assim, e isto é verdade que eu estou a ler. Sejas maldito tu, isto também do sermão, sejas maldito tu, e que venha tanto sobre ti, como sobre os teus filhos, pura ignomínia e miséria, ou então que sejais castigados por outras pragas, para que não sejas condenado juntamente com eles apenas aqui na terra, mas também lá eternamente no inferno. Disso não escaparás, para que compreendas que não és dono absoluto dos teus filhos, como se não tivesses o dever de entregar um deles a Deus, ao ministério pastoral. Deus também quer ter direito sobre eles, e ademais, os teus filhos pertencem mais a Deus do que a ti. Esta era a maneira como Lutero pregava. Ele era, de facto, rígido. Ele era muito agressivo, sempre que ele entendia que, a pretexto de uma coisa boa, as pessoas podiam estar a fazer uma coisa má, que era desistir da formação, da educação dos filhos. Ora, e aqui estava pano para mangas, não temos como ir muito profundamente. Eu creio que um dos nossos maiores desafios pedagógicos hoje é, ao percebermos a importância de educar os nossos filhos, não educarmos os nossos filhos como se eles fossem o mais importante nesse processo de educação. O que é que eu quero dizer com isto? A tendência hoje, e eu sei que estou a simplificar muito, mas a tendência hoje, em termos pedagógicos, quer da pré-primária à universidade, é em grande parte tomar a pessoa que aprende como o centro da educação. E por isso, nós temos cada vez mais dificuldade em valorizar a matéria que a pessoa deve aprender, mas começamos a valorizar o método como quem aprende deve ser ensinado. Então é como se, de repente, o aluno tivesse tornado o sujeito mais importante na questão da educação. Ora, eu creio que esta é uma tentação, e com isto não me entendam mal, eu acho que nós devemos ser atentos às necessidades dos alunos. Como pais, devemos ser atentos à personalidade dos nossos filhos. Mas, se nós tivermos a palavra que queremos que eles aprendam como uma coisa menos importante do que eles, nós nunca a vamos ensinar. Ou seja, nós temos de ter a palavra de Deus como mais importante que os nossos filhos para que eles a possam aprender. Se o teu filho for mais importante para ti do que a própria palavra de Deus, tu nunca lhe vais ensinar a palavra de Deus. Porque, no fundo, vai ser ele que vai decidir se tu vais educar ou não segundo esse princípio. Agora, lembrem-se o que o apóstolo Paulo diz, que os pais não devem irritar os filhos. Nós devemos ser pais cuidadosos, pais que amam. Mas, de facto, para nós é importante termos a prioridade na educação dos nossos filhos na palavra que lhes queremos transmitir. Permitam-me dizer isto com cuidado, mas até porque sinto que esta é uma tentação muitas vezes para nós, enquanto cristãos evangélicos. Nós, às vezes, na educação dos nossos filhos, estamos dispostos a que eles façam sacrifícios pelos cursos superiores, dispostos a que eles façam sacrifícios pela carreira profissional, sacrifícios esses que nós não estamos dispostos a que eles façam pela igreja. E eu não quero estar aqui a apontar o dedo a ninguém, até porque não conheço e não tenho como. Mas muitas vezes, inadvertidamente, há crianças que, apesar de terem sido educadas na igreja, se afastaram porque os pais foram mais exigentes na educação universitária que esperaram deles, das expectativas de carreira que esperaram deles, do que foram exigentes na educação espiritual que esperaram deles. E por isso, o caminho de facto nunca é fácil, mas deve ser um caminho de que o filho entenda que o mais importante para o pai é a palavra, é Cristo. E reparem, ao contrário disto tornar um pai um ditador, quando o pai sabe que o mais importante na educação que tem dado ao seu filho é Cristo, o pai vai saber que comete erros na educação e que sempre que cometer erros na educação, o que ele deve fazer em relação ao seu filho é pedir perdão pelos erros. Agora, todos nós somos filhos, certo? Todos nós sabemos bem os erros que os nossos pais cometeram. Concordam comigo? Todos os filhos têm uma opinião acerca daquilo que os pais fazem mal. Filhos, concordam comigo? Somos todos. Todos vocês têm uma opinião acerca daquilo que os vossos pais fizeram mal convosco. Agora, deixem-me dizer isto. E esta é uma das coisas que eu e a Ruth oramos bastante para que nos possa acontecer. Até porque já temos uma filha de 13 anos e ela já está completamente convencida que nós estamos a cometer erros. Aos 13 anos eles já se convenceram muito. Já passámos de pai heróis a pais bandidos e que não percebem nada do que ela quer e do que ela faz. Para nós, uma das coisas que nos anima mais é que não é que um dia os nossos filhos não saibam bem os erros que nós cometemos. Isso eles sabem. Eles vão saber sempre. Melhor até muitas vezes do que nós próprios. Mas é que, independentemente dos erros que nós cometemos na educação deles,
eles possam compreender que nós agimos de acordo com o princípio que era da palavra. Sabem? Pior do que ter um pai rígido a partir da palavra é ter um pai que dizia acreditar na palavra, mas que não agia de acordo com ela. Estão a perceber o que eu quero dizer? Pior do que ter um pai que pode ser rígido a partir da palavra é um pai que diz ser rígido com a palavra, mas que não age de acordo com ela. Eu hoje, quando olho para os meus pais, eles estão vivos ainda, graças a Deus, eu consigo perceber alguns dos erros que eles cometeram. Mas dos patrimónios mais importantes que eles me transmitiram é o facto de eu saber que quando eles erraram, eles não deixaram de acreditar na palavra que me ensinaram. E isso ajuda-me a ser perdoador pelos erros deles. Mas ajuda-me a perceber que eles não foram pais hipócritas. Claro que tiveram falhas, como todos nós temos. Mas eles agiram de acordo com o princípio. O problema é quando nós dizemos ter um princípio e não agimos de acordo com ele. E isso sim, transmite uma perversão da fé aos nossos filhos. Que é, tu dizes uma coisa, mas tu fazes outra. Portanto, o nosso desafio como na questão da educação, é um desafio onde demos uma educação às nossas crianças que seja, de facto, uma educação centrada na palavra. O Salmo 119, 11, passa um pouco esta ideia. Não sei se conhecem aquele cântico que nós lá em casa cantamos. É um cântico bem conhecido. A tua palavra escondi, no meu coração escondi. Conhece? A tua palavra escondi. E então, isto vem do Salmo 119, verso 11. Para eu não pecar contra ti. Na canção, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Ora, eu creio que este cântico, sendo um cântico bem simples, ele ilustra uma das coisas mais importantes que a nossa educação evangélica deve ser. Nós devemos criar crianças guiadas pela palavra. E vou terminar num sítio onde as coisas podem começar a complicar, e eu não quero... eu quero falar ainda na terceira parte, não quero zangar ninguém, mas gostaria de trazer um elemento que é hoje um grande desafio. Que é como é que se criam crianças educadas na palavra num mundo obcecado com a imagem. Como é que se cria uma cultura, mesmo de igreja, onde a palavra é o mais importante, num mundo onde nós vivemos na omnipresença do ecrã. E o livro depois fala um pouco nesta questão. E eu sei que é uma luta difícil, pais que se sentem aflitos, é uma luta difícil, mas uma das coisas que eu acredito que nós, como cristãos evangélicos, temos de ser uma esperança pedagógica para o mundo, é que no mundo que gosta de achar que é tão exigente na educação para os filhos, todas as pessoas gostam de achar que estão a dar a melhor educação aos filhos. Aliás, deixa-me dizer, como pastor, um dos assuntos que eu sei que é realmente sensível é sempre que nós temos de tratar a educação dos filhos. As pessoas ficam muito defensivas, não é? Zangam-se. Mas precisamente por isso é que eu creio que os cristãos evangélicos têm um lugar profético para ocupar na educação que dão aos filhos. Por exemplo, nesta questão da palavra. Sabem? Eu fui uma criança que passou demasiado tempo em frente à televisão. Às vezes tenho vontade de culpar um bocado os meus pais por causa disso, porque os meus pais têm um pouco aquele hábito, a televisão está sempre ligada. Eu cresci assim. Portanto, chegar a casa, se estiver escuro, é ligar a luz, mas ligar a televisão. E ela serve como uma espécie de companhia. Digam a verdade, alguns de vocês são assim também. Ela fica ligada e tal. Uma parte da minha vida foi desintoxicar-me da facilidade que tinha de ficar em frente à televisão a ver porcaria. Quando eu digo porcaria, não era necessariamente coisas nojentas, mas concordam comigo, a televisão, na maior parte das vezes, não é assim tão interessante aquilo que dá. Ora, uma das coisas que eu tentamos hoje, coitadinhas das nossas crianças, vocês devem orar por elas, porque elas são de facto muito oprimidas, mas que é, a televisão acende-se pouco lá em casa. A televisão acende-se pouco. Nós não permitimos que eles andem com tablets por enquanto. Não têm também são novos ainda, não têm telemóveis. Porquê? Porque nós acreditamos que o valor de serem educados na palavra tem de ter uma expressão nestas coisas práticas também. E por isso mesmo, não adianta nós falarmos na importância da reforma protestante se depois nós, numa cultura obcecada com a imagem, vamos viver tão obcecados como todos os outros que não são protestantes. Eu sei que isto pode ser um pouco uma teimosia da minha parte, mas eu creio que uma importância que não é só simbólica, que é verdadeiramente profética, é a capacidade de nós darmos educação aos nossos filhos, fundados neste princípio de que a tua palavra eu escondo-a. Não é no sentido de ninguém sabe, é no sentido de ela estar guardada no meu coração de uma maneira em que eu me desenvolvo como uma criatura da palavra. E eu sei que o assunto é vasto, mas a partir daqui poderemos ter também já a oportunidade para algumas boas perguntas.